Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Diocese de Jundiaí. Com alegria nós iniciamos mais uma semana catequética na nossa diocese, neste ano de forma remota, Neste ano de forma digital. Vamos agradecer, bendizer a Deus por essas ferramentas que nos possibilitam, mesmo à distância, estarmos estudando, nos formando. Então, que essa noite seja bem proveitosa para todos nós. Essa noite contaremos com uma palavra inicial de carinho do nosso bispo, também com a presença do padre Tarley, que é o padre responsável pela comissão bíblica aqui do Regional Sul 1, aqui do estado de São Paulo. Então, convido a todos a nos colocarmos em oração, Vamos fazer uma breve leitura orante, rezar a palavra de Deus, o evangelho deste dia. Convido a você a pegar sua Bíblia. Está em Mateus 10, a partir do versículo 34. Mateus 10, versículo 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma oração muito bonita de São Paulo VI para abrirmos essa nossa oração, essa nossa prece a Deus. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado no sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de tornar-se semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer com todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, se for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humildemente a vontade do Pai. Então, no primeiro passo dessa nossa leitura orante, vamos ler o texto proposto como evangelho nessa segunda-feira. Disse o Senhor Jesus: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, receberá a sua recompensa. Quando acabou de dar estas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar a anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. Passamos um instante de silêncio e vamos pensar em qual trecho dessa palavra, qual linha da Sagrada Escritura neste dia mais nos chamou a atenção.
Irmãos, o anúncio da Boa Nova exige tomada de posição. Por isso, Jesus diz que veio trazer divisões. Sempre que se escolhe um caminho, deixa-se outro. Faça uma escolha. É impossível caminhar pelos dois ao mesmo tempo. Os discípulos, missionários de Jesus, devem manter-se fiéis ao compromisso de seguimento do Mestre. Nada deve ser obstáculo ou impedimento, nem os próprios interesses, nem a própria família. Jesus fala também das recompensas do seu seguidor. Quem se esquece por causa de Jesus terá a verdadeira vida. Nada ficará sem recompensa, sequer um copo d'água. Irmãos, o segundo passo consiste em responder a pergunta: o que o texto diz para nós hoje, catequistas da Diocese de Jundiaí? Nós também temos uma vocação específica na igreja. Esta pode ser a vocação leiga, como a maioria de nós. Pode ser para a vida sacerdotal, pode ser para a vida religiosa. Em qualquer uma delas temos o compromisso de discípulo missionário de Jesus. Perguntemo-nos, como estamos vivendo esta vocação, a nossa vocação de catequistas? Estamos querendo trilhar o caminho de Jesus, colocá-lo como princípio e principal na nossa história? Os nossos bispos em Aparecida confirmaram esta vocação quando escreveram: diante do subjetivismo de busca de prazer, do prazer hedonista, Jesus propõe entregar a vida para ganhá-la, porque quem aprecia sua vida terrena, perdê-la-á. É próprio do discípulo de Jesus gastar sua vida como sal da terra e luz do mundo. Diante do individualismo, Jesus convoca a viver e caminhar juntos. A vida cristã só se aprofunda e se desenvolve na comunhão fraterna. Jesus nos disse: um é seu mestre e todos vocês são irmãos. Diante da despersonalização, Jesus ajuda a construir identidades integradas. A própria vocação, a própria liberdade e a própria originalidade são dons de Deus para a plenitude a serviço do mundo. O terceiro passo da Lexio Divina é a oração. O que o texto nos leva a responder a Deus? Então, no silêncio do nosso coração, elevemos uma silenciosa prece ao Senhor. Amém. O último passo da Lexio Divina é chamado de contemplação. Qual o nosso novo olhar a partir desta palavra? A palavra nos provocou a fazer escolhas, a bem vivermos o nosso chamado, a nossa vocação. Essa semana da catequese quer ser para nós um momento formativo, de melhor nos prepararmos para ajudarmos na iniciação de adultos, jovens e crianças da nossa diocese. Como vamos vivê-lo? Como vamos viver essa palavra na nossa missão? Propomos, diante da despersonalização com Jesus, ajudar a construir identidades integradas no meio em que vivemos. Que Deus, então, possa nos abençoar, possa abençoar o nosso palestrante de hoje, o Padre Tarley, possa também nos conduzir na obediência, na comunhão com o nosso pastor, nosso bispo diocesano Dom Vicente, e que a catequese possa, de fato, contribuir para a iniciação à vida cristã. Amém. Dom Vicente, com alegria nós o temos aqui em nosso meio também. Queria que o senhor pudesse acolher os catequistas que se reúnem, né, na nossa querida e amada diocese, para essa noite formativa. Com muito prazer. Então, mais uma vez, Padre Erickson,
Padre Tarley e tantos catequistas que exercem esse ministério aqui na diocese, né? Somos 230 agora, Dom Vicente. Ei? Somos 230 conectados. Glória a Deus. Aleluia. Da Comissão Diocesana Pastoral para Animação Bíblico-Catequética. A nossa grande coordenadora, Maristela, pai do meu padre, né, que eu ordenei diácono, e a vice-coordenadora Conceição, e também, como chama a irmã que assessora você também, que é co-assessora? Irmã Carmen. Irmã Carmen, e tantos catequistas de vários níveis. Então, acolho com muita alegria a passagem do Evangelho que acabamos de ouvir, o fim do capítulo 10, quando Jesus escolheu os 12 e dá umas instruções, eu diria, né, Padre Tarley, os catequiza, antes de enviá-los em missão, que vão encontrar claramente, certamente, gente acolhedora, mas muitas adversidades. Então, o Senhor catequiza eles para estarem prontos, né, para perceber na missão. E começou o capítulo 11, nós proclamamos o primeiro versículo. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos 12 apóstolos, dar instrução. Após Jesus catequizar os seus 12, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Ensinar, pregar, evangelizar, catequizar. Então, que bom que vamos ter esta semana da catequese. Discordo com o padre Erickson, não é de modo remoto, mas de modo muito cordial, afetivo, porque a gente sente a proximidade de todos nós conectados, né? Os padres religiosos, enfim, os cristãos leigos e leigas, para essa semana, que é uma semana, estava vendo pelos assessores, que promete ser muito boa, porque é uma semana não apenas nacional, mas internacional. Não sei como vocês conseguiram pessoas tão importantes como o padre Tarley Navarro, da Diocese de Amparo, que é o assessor da pastoral bíblica, né? Então, a Original está organizando esta pastoral, inclusive dei um nome de lista que nós temos, viu, Tarley? Exegeta Donizete, enfim, quem sabe se pode ser chamado. E também amanhã teremos o padre Cássio Murilo, nosso padre gaúcho, lá em Porto Alegre, que exegeta, exegeta mesmo. Acho no Brasil, me parece, eram dois, agora são três, enfim, que conhece a Bíblia pelas línguas originais do hebraico, do grego, enfim, que amanhã vai falar sobre o Antigo Testamento. Na quarta e na quinta, irmã Isabel Patuso, conheço muito xaveriana, porque eu era bispo referencial quando cheguei aqui no Regional Sul, da Comire, Comissão Missionária, Comissão Missionária Regional, e ela era fazia parte da equipe que vai falar quarta e quinta sobre o mês da Bíblia e a catequese. E depois temos ligação internacional em Roma. Se aqui são as 8, serão as 8, coitado, lá serão 1 da madrugada. O padre Alberto, nosso padre, que está estudando filosofia, que vai falar sobre a Lexio Divina, o mês da Bíblia deste ano e a catequese.
que é uma semana que na sexta-feira, 16, vai ser o padre Alberto de Roma, que está estudando filosofia, que vai falar sobre a Lexio Divina, de acordo com o tema do mês bíblico deste ano. Este ano, o tema do mês bíblico, em setembro, vai ser a Carta aos Gálatas, quando Paulo enfrenta os conservadores. Opa, tá entrando Tarley Navarro, bem-vindo. Obrigado. Opa, chegou. Coloca São José bem perto de você, Erickson. Então, e o tema do bíblico, do mês bíblico este ano é Gálatas 3:28, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Nada de tradição, de conservadorismo, de lei, a lei liberta, ou aliás, o Espírito liberta. Enfim, agradeço a todos pela participação. Eu só quero lembrar, terminando, o famoso, me impressionou muito o Congresso Internacional de Catequese, que o Papa participou, como nós estamos fazendo via digital. Estávamos reunidos naqueles dias do dia em Roma, aquele dia, e o Papa conversou com os catequistas naquele congresso do dia 22 de setembro. O tema era o catequista testemunho do mistério. Nós anunciamos a pessoa, o mistério do amor de Deus, o mistério pascal, a morte, paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, o mistério. E o Papa lembra que ser catequista é uma vocação, não é um trabalho bonito, porque envolve a vida. O catequista leva ao encontro com a pessoa de Jesus, com sua vida, seu mistério. O Papa lembrou que o primeiro anúncio que fazemos é a pessoa de Jesus. Portanto, o catequista não é um professor que leciona. Padre Tarley, eu fico louco quando algum padre, não é aqui na Cochinchina, não sei se é Amparo, fala, vai ter aula de catequese. Ai, vai ter professor de catequese. Todo mundo, ai. O catequese não é professor que leciona, é uma lição a catequese, mas é uma expressão da própria experiência e testemunho da fé em Cristo. Nada se deve impor a verdade da fé. Catequese não é imposição, mas comunicar a pessoa de Jesus com carinho, paciência e amizade. E lembro a todos que o Papa nos brindou com esta última carta apostólica, quando ele quer restaurar na igreja o ministério do catequista, né? Certamente ouvimos falar sobre isso, estamos esperando que a Santa Sé manda o rito para a gente poder instituir este ministério do catequista. E o Papa lembra no número 8, e termino mesmo com um importante serviço, esta missão, este ministério do catequista. O número 8, onde ele fala, porque Deus chama, catequese é uma vocação, Deus chama homens e mulheres de fé profunda no mistério, de maturidade humana, pessoas maduras, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã. Não é aqui, viu? Não sei se é Amparo. Na Cochinchina, catequista nem participa da missa do domingo. Todo mundo, né? Uma participação ativa, pessoas capazes de acolhimento, generosidade, vida de comunhão fraterna, pessoas que sabem trabalhar em equipe, pessoas que querem aprender como os outros, que recebam, não estou enxergando aqui, o que é? O que é? Recebam a devida formação bíblica. Opa! É que faremos hoje, né, Padre Tarley? Padre Tarley, e na semana uma formação bíblica, teológica,
pastoral e pedagógica. Puxa vida! Para sermos catequistas verdadeiros comunicadores, né, do amor de Deus. Então, desejo a todos e declaro aberta a Semana Teológica deste ano. Perseverem nos encontros, que alguns começam, depois param no meio. Procurem perseverar. Os assessores e assessora são da melhor qualidade e, portanto, que essa semana catequética nos ajude cada vez mais a fazer da catequese um verdadeiro serviço ao mistério de Deus uno e trino, a mais perfeita comunidade. Quero abençoar vocês todos, Padre Tarley, de lembrança seu bispo, viu? Não esqueça, hein, que eu vou perguntar para ele a próxima vez. Viu, Erickson, que Deus abençoe você, a assessora, a Maristela, a Conceição, enfim, a irmã Carmen, todos vocês catequistas, e invoco a bênção de Deus sobre todos, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa, fecunda semana catequética, assim seja. Amém. Amém. Então, Vicente. o bispo sempre animado, hein? Sempre animado e animando a gente. Animar este povo, mas tá bom, graças a Deus. Tá obrigado bom. por nos acompanhar na fé também. Tá bom, obrigado. Nessa abertura. Meus irmãos, então, hoje, com alegria, nós recebemos Padre Tarley Navarro, como disse Dom Vicente. Padre Tarley, ele é mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Assumiu recentemente a coordenação da Comissão Bíblica aqui do Regional Sul 1. Quando a gente fala Regional Sul 1, a gente está se referindo ao estado de São Paulo, com as suas 42 dioceses, com as 6 regiões episcopais da Arquidiocese de São Paulo. E o Padre Tarley também é assessor, como eu, né, da catequese lá na diocese, querido Diocese de Amparo. Padre Tarley, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor também acumula a função de pároco aí, né, na cidade de Itapira. A gente conversava sobre isso, né, da paróquia Santo Antônio. Então, muito trabalho, mas o senhor tem bem vivido a sua missão, como o evangelho de hoje nos convidou, nos indagou. Então, o senhor seja bem-vindo à nossa diocese de Jundiaí, o senhor seja bem-vindo a conversar conosco nesta noite. A palavra é sua. Muito obrigado ao Dom Vicente pela acolhida, sempre alegre, sempre animando realmente, feliz por estar aqui junto com o senhor. Também agradeço ao Padre Erickson pela oportunidade que me convidar para esse momento tão importante, nessa semana bíblico-catequética, que eu penso que vai dar muitos frutos, né? Nós estamos tendo outras experiências no Brasil e nós estamos vendo que realmente já estão colhendo alguns frutos. Então, meu muito obrigado pela oportunidade, Padre. Então, nós vamos iniciar essa semana, nós fizemos uma oração. Eu penso que nessa linha mesmo que Dom Vicente colocou, que o catequista, ele não pode ser professor, não é? Ele tem que, o Papa lembrou bem, o senhor reforçou, né? O catequista, a própria palavra catequista significa aquele que faz vibrar, do grego, né? E o catequizando é aquele que vibra, né? Então, ou seja, que nossos catequistas, eles possam fazer os nossos catequizandos vibrarem. Vibrarem com o quê? Com a palavra de Deus, né? Com a luz dessa palavra que ilumina. Vibrarem com a doutrina, com o conhecimento da fé. É importante, né? Ou seja, que nossos catequizandos tenham essa luz e tenham esse ardor de realmente crescerem na fé. E é isso que nós desejamos. Eu vou começar com um pensamento do Dom Tolentino Mendonça. Ele tem um livro muito bonito que é escrito sobre
sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia e a interpretação, né? Chama Leitura Infinita. E ele fala um pouco da importância da Sagrada Escritura. E eu peguei esse pensamento porque eu acho que ele é muito rico para nós, para as nossas formações. Eu penso que dá para tirar muita coisa para a nossa vida. Então, Dom Tolentino diz assim, a Bíblia, né? Livro sagrado para crentes de mais de uma religião. Super clássico da literatura. Chave indispensável de decifração do pensamento e da história. Objeto interminável de curiosidade, recepção e estudo. A Bíblia solicita, evidentemente, uma arte da interpretação. Eu penso que é isso que nós queremos, né? Queremos ajudar que nossos catequistas tenham essa arte de interpretar. Interpretar com o coração, interpretar com a razão, não é? De maneira literal, de maneira espiritual, mas que tenham essa arte. Ou seja, esse livro é tão importante, é tão rico, é a palavra de Deus, né, revelada para nós. Então, que nós possamos utilizar da arte da interpretação. E é claro que cada comunidade tem sua realidade, tem seus recursos, mas que possa usar disso para que também faça uma boa interpretação, para que tenha bom estudo, como nós estamos tendo aqui na Diocese de Jundiaí, né? Parabenizo ao Padre Erickson pela iniciativa, né? Ou seja, para que as nossas curiosidades elas sejam resolvidas, né? Sejam esclarecidas. Ou seja, e aí o Dom Tolentino diz, escrita há 2, 3 mil anos, em línguas com uma expressividade muito diferente da que tem as nossas, numa gramática singularíssima, representa um desafio colossal a qualquer leitor. Ou seja, a Bíblia nos desafia o conhecimento, nos desafia, o estudo é um desafio. Ou seja, as mudanças necessárias na nossa catequese são desafios. Eu penso que a palavra de Deus é um desafio para a nossa transformação, para a nossa conversão. Nós precisamos ser desafiados por Deus, não é? Como a leitura que o Padre Erickson fez de hoje, Jesus, ele não quer provocar as divisões, as contradições, as discórdias, mas ele lança um desafio, ele lança uma provocação para nós, não é? Qual é a nossa escolha? Qual é a minha escolha? Então, ou seja, a palavra de Deus, ela tem que trazer ao leitor esse gosto do desafio, da provocação. Então, mais do que um livro, diz Dom Tolentino, é uma biblioteca. E colocada a esta humana palavra está a revelação de Deus. Ou seja, Deus, essa biblioteca tem algo humano, porque Deus usou do humano, usou dos agiógrafos, usou de seres humanos para que essa palavra chegasse até nós. Mas ela é revelada, não é? Ela é divina, ela é palavra de Deus. Nós podemos estudá-la literalmente, cientificamente, devemos ter abertura para isso, mas nós não podemos perder o senso da fé espiritual dessa palavra para a nossa vida, né? Ou seja, tem que haver uma conexão entre ambos. Então, eu penso que esse pensamento do Dom Tolentino mostra para nós o quanto nós precisamos nos abrir à importância desse livro sagrado em nossas comunidades, né? Eu penso que é um desafio que a própria catequese ela tem se deixado, né, desafiar por esse novo que realmente possa de fato, não é um novo que rompe com tudo, não é um novo da ruptura, mas é um novo que traz de fato uma continuidade, não é? Uma continuidade na tradição da igreja. Um novo que quer lembrar lá as primeiras comunidades cristãs do século II, que viveram essa catequese catecumenal com intensidade, não é? Com amor. Olha, se nós observarmos a história do movimento bíblico, nós vamos ver que a Sagrada Escritura sempre teve sua importância. Evidentemente que em alguns períodos houve uma desaceleração, eu vou dizer assim, não uma ruptura, mas uma desaceleração
com relação ao ensinamento, ao incentivo da palavra de Deus. Isso começa a cair um pouco ali pelo século V até o século XII, e depois, nos séculos anteriores a este, né, também nós vemos não vou dizer um descaso, mas talvez tenha deixado um pouco de lado a busca da palavra de Deus. Mas sempre teve homens e mulheres que incentivaram a leitura da palavra de Deus, né, com piedade, com zelo, com amor. Por exemplo, um incentivo, olha São Cipriano, ano 200 a 258. Ele diz: se na oração falamos com Deus, na leitura Deus fala conosco. Ou seja, é preciso falar com Deus, mas é preciso também escutar e Deus falando com cada um de nós. Às vezes nós queremos só falar, e às vezes não queremos escutar. Ou seja, na leitura da palavra de Deus, é onde nós vamos, de fato, ter esse retorno. E Deus vai se comunicar com cada um de nós, do nosso jeito, da nossa maneira. Eu preciso ser um intelectual, eu preciso ter um curso de teologia para que eu possa explicar a Escritura. Não. Ou seja, Deus se comunica com qualquer um de nós, filhos e filhas de Deus, né? E nós precisamos perceber isso. Precisamos talvez ter esse desdobramento para que a palavra de Deus entre no nosso coração. São Jerônimo, que tem tanta importância na história da igreja, né, com a tradução da Sagrada Escritura, do amor e do estudo pela palavra de Deus, ele diz aos discípulos: não separes nunca a tua mão do livro, da Bíblia, nem distancie dele os teus olhos, né? Ou seja, que nós pudéssemos dizer isso hoje para todos nós, eu como padre, o padre Erickson, para você, catequista que nos escuta, não é? Não separes a tua mão do livro. Como é importante, faça lá. Às vezes a gente tem as nossas dificuldades nas comunidades, às vezes até para comprar a Sagrada Escritura, tem comunidades muito carentes, mas faça uma rifa, dê um incentivo para o padre, para ter um armarinho lá com a Sagrada Escritura, com várias Bíblias, para que os catequizandos usem. Se não for os que podem comprar, que comprem, mas que a gente possa ter na mão o estudo da palavra de Deus. Quem sabe começar as nossas reuniões catequéticas, as nossas reuniões pastorais, como nós começamos essa hoje, com a palavra de Deus, com o livro na mão, né, com os olhos voltados para a palavra de Deus. Eu penso que isso é muito importante para nós, né? Para isso, tem que ter transformação do coração, né? Tem que ter boa vontade da nossa parte, tem que ter incentivo nosso também, para que os padres também se animem, se revigorem. Eu sei que muitos ajudam, colaboram, mas muitos precisam também do nosso apoio para que isso venha a acontecer. Olha São Gregório Magno, que interessante, ele diz: a Escritura cresce com os que a leem. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, nós fazemos a palavra de Deus crescer em nós. Ela cresce junto conosco, né? Ou seja, ela não cresce desassociada de nós. E cada vez que ela vai crescendo, os frutos vão sendo colhidos pela igreja. Isso é muito importante. E São João Damasceno eu coloquei aqui também, achei muito importante essa palavra dele, olha. Batamos a porta desse belíssimo jardim das Escrituras. Ou seja, nós precisamos fazer florescer esse jardim nas nossas comunidades. Ou seja, que haja da nossa parte incentivo realmente para que a palavra de Deus seja proclamada, a palavra de Deus seja amada, seja vivida, que seja não só no racional, no nosso pensamento, mas no nosso coração, dentro de nós. Eu separei alguns tópicos para a gente falar um pouco sobre a importância da Sagrada Escritura. O primeiro deles é a interpretação da Sagrada Escritura. Eu peguei documentos bem recentes da igreja para que a gente pudesse entender. O Papa Bento XVI ele escreveu um documento muito válido para essa leitura, que é o documento Verbum Domini, né? E é um documento ainda recente,
E no parágrafo 29, 30, ele destaca algo muito importante, que a Bíblia, ela foi escrita no ambiente da comunidade. Ou seja, a Bíblia foi escrita no ambiente litúrgico da comunidade, no ambiente espiritual, de espiritualidade, levando em consideração a cultura de cada comunidade, a identidade de cada livro vai ter essas características. Ou seja, a Bíblia, ela não pode estar desassociada da vida de comunidade. Se nós olharmos, por exemplo, a nossa liturgia, como associar liturgia e Bíblia? Vamos pegar lá, por exemplo, um padre da igreja, São Justino, de Roma. Ele faz todo um esqueleto de como era a missa no seu tempo. E ele vai dando a esse esqueleto passagens da Sagrada Escritura. Ou seja, é mostrar que desde o começo, a saudação paulina, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É a primeira saudação que o presbítero faz diante do altar. É uma saudação de São Paulo, é uma saudação paulina. Nós começamos logo em seguida com um ato penitencial. Olha, do começo ao fim da Sagrada Escritura, nós temos atos penitenciais. Depois vamos pegar um Glória. Ou seja, o Glória é um canto, é o primeiro hino da igreja, não é? E esse hino, ele está na Sagrada Escritura. Os anjos cantaram diante de Jesus. Ou seja, depois nós começamos a liturgia da palavra, depois da oração da coleta. Começa a primeira leitura, um salmo, depois, logo em seguida, uma segunda leitura aos domingos, o evangelho e uma explicação. Ou seja, a própria estrutura da missa, numa espiritualidade, nós podemos ter certeza disso. Ela é bíblica. Ou seja, como que alguém ousa dizer que na missa não tem Sagrada Escritura? Ou seja, a missa do começo ao fim, eu fiz um estudo sobre os prefácios, sobre algumas orações eucarísticas, todas elas estão na Sagrada Escritura. Ou seja, isso é muito importante. Ou seja, a Bíblia não está desassociada do ambiente da comunidade. Nós precisamos unir a liturgia e entender a Bíblia, para que, compreendendo a Bíblia, compreenda melhor a liturgia. Eu penso que, às vezes, nós ficamos muito separados, né? E isso não é bom. Essas catequeses têm que favorecer isso. E eu acho que é muito bom mesmo que a gente tenha cursos sobre isso, que a gente se forme melhor, conheça a palavra de Deus, né, na sua essência. Então, esse aspecto eclesial da hermenêutica, interpretação, né? A hermenêutica, que significa interpretação, essa interpretação bíblica tem consequências para a catequese, não é? E as consequências são várias. Por exemplo, um catequista que ele não entende que, por exemplo, que há um valor sagrado, bíblico na liturgia da missa, talvez ele pode desvalorizar até a própria Eucaristia, talvez por falta de conhecimento, talvez por má interpretação, não é? Então, ou seja, quando nós entendemos melhor, São João 23 dizia que o grande problema daquele tempo dele era justamente a ignorância. Era a ignorância. Ou seja, quando nós não conhecemos, nós temos dificuldades para viver a nossa fé. Quanto mais nós conhecemos a nossa fé, melhor nós vivemos a nossa fé. Pense que é aí que vai ter consequências práticas na nossa vida. Portanto, as leituras da Sagrada Escritura, elas, voltam só um pouquinho, padre, elas estão em comunhão com o povo de Deus. Né? Ela não tem uma interpretação isolada, né? Uma interpretação só livre. Não, elas estão associadas à autêntica tradição, não ao tradicionalismo, ao conservadorismo, mas à autêntica tradição da igreja, porque a Sagrada Escritura, desde o início, ela era, na sua oralidade, não era nem escrita, mas já era usada, já era praticada, mas sempre em comunhão com o magistério. Isso que é importante, não é? A comunhão do povo de Deus, a comunhão com o magistério,
né? E isso favorece. Olha que bonito, nós aqui reunidos, padres, leigos, bispos, estudando. Ou seja, nós temos um rosto, nós somos a igreja de Cristo, né? Nós somos a igreja católica. Ou seja, essa comunhão unida. Depois, gostaria de lembrar, padre, mais uma. A Bíblia é um livro da comunidade, né? É um livro da comunidade. Então, é muito comum se enfatizar o uso individual da Bíblia. E é importante que se faça isso, incentive o uso individual da Bíblia. Mas é importante também ressaltar os objetivos dessa leitura, de se formar na Sagrada Escritura nas nossas comunidades, né? Ou seja, levando em consideração o que a igreja ensina. Porque senão vamos ficando assim um pouco talvez separados, né? Talvez um pouquinho fundamentalistas, eu faço a leitura do meu jeito, da minha maneira, eu não preciso de formação. Ou seja, ter esse cuidado, né? A igreja é uma assembleia convocada. Nós precisamos estar inteirados nessa assembleia, não é? Estar unidos à igreja. A Verbum Domini também fala dos critérios para essa interpretação. Então, para se interpretar bem, autenticamente, os textos sagrados, não só a Verbum Domini, mas aquele documento também da Pontifícia Comissão Bíblica, muito bom para ser estudado nas nossas comunidades, a interpretação da Bíblia na igreja. Ele coloca alguns pontos para a interpretação. Primeiro, considerar a unidade de toda a Escritura. São 73 livros que estão unidos, estão num conjunto, né? Ou seja, não pegar um versículo isolado. Às vezes eu preciso pegar uma perícope, né? Preciso pegar um texto, um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos para entender um versículo. Isso é importante. Não se ater apenas a versículos isolados. Nós corremos o risco, às vezes, em versículos isolados, de uma má interpretação. Às vezes até de pegar e fazer de uma interpretação tão errada que leva a equívocos gravíssimos. É fazer o texto falar o que eu quero. É um perigo também. Depois, gostaria também de lembrar, para boa interpretação, pode passar, padre, a analogia da fé, né? Ver que o texto que nós estamos interpretando da Escritura não pode estar contrário às verdades ensinadas pela igreja, pela nossa fé. Por exemplo, às vezes eu pego um texto totalmente separado, um versículo assim, eu tomo um texto, um versículo da Sagrada Escritura para justificar o ódio. Como que fica? Eu tenho que ter cuidado, já que na unidade da Bíblia, a Bíblia nos ensina o amor. Ou seja, qual é o mandamento maior? O que Jesus mais lutou, mais pregou? Ou seja, não dá para separar um versículo e, às vezes, ao pé da letra ensinar. E às vezes, nós podemos correr esse risco. Então, procure o padre, peça uma orientação, tenha o assessor da catequese, né, da comissão bíblico-catequética. Nós temos hoje tanto material nos meios de comunicação, nas redes sociais, que nós podemos usar bons materiais, peça um auxílio. É muito importante que os catequistas tenham cuidado, então. Tudo isso para quê? Para que haja um zelo com a palavra de Deus, né? Ou seja, que a palavra de Deus não seja usada de qualquer modo, diz o Diretório Nacional dos Catequistas. Ou seja, não usar de qualquer modo, nem cair num fundamentalismo, ou num zelo agressivo também, que de fato não ajude a interpretação. Por isso, é fundamental ter intimidade com a Escritura e com a espiritualidade bíblica. É importante isso, ter intimidade com a Escritura e com a espiritualidade bíblica. Padre. Depois, vamos lembrar também, a própria exortação Verbum Domini, ela diz que é uma distinção interessante para nós no estudo, na importância do
do estudo da Sagrada Escritura. Todo texto sagrado tem um sentido literal e tem um sentido espiritual. Veja, o sentido literal é aquilo que o autor escreveu no texto, né? O autor, ao escrever o texto, ele considera, por exemplo, tem que levar, o sentido literal leva em consideração, por exemplo, a exegese do texto. O padre Cássio Murilo é um exegeta. Ele vai estudar o grego, ele vai pegar o texto grego, o texto hebraico, ele vai interpretar esse texto. Veja, o que o autor disse, às vezes, no sentido literal, é preciso quebrar o texto, né? A gente usa uma palavra até um pouco feia, né? Mas é uma palavra boa para a gente entender, esquartejar o texto sagrado. Ou seja, separar o texto em diversas partes, pedaços, e depois dessa tradução tentar entender o texto, né? É o sentido literal. Esse sentido, ele está mais unido, por exemplo, quando aquele documento da Comissão Bíblica nos fala, por exemplo, dos métodos de interpretação. O método crítico histórico, o método narrativo, não é? Que é um método importante, a semiótica, o método pragmático, são métodos de interpretação, que às vezes nós podemos entender um pouquinho, talvez precise de um pouco de aulas para entender, mas eles estão voltados para esses métodos. Então, é o sentido literal do texto. Agora, a igreja hoje vem pedindo muito para que haja também da nossa parte. Isso não está errado, o sentido literal, porque ele está unido ao sentido científico, não é? E ele tem sentido científico, e é muito importante para as nossas comunidades também, para conhecer a palavra de Deus. Agora, a igreja lembra, o sentido literal não pode estar desassociado do sentido espiritual. Por quê? Porque o sentido espiritual dá sentido divino à palavra de Deus. A catequese tem falado muito, talvez vocês tenham escutado várias palestras das catequeses mistagógicas, não é? Eu falei de São Justino de Roma, tem o Santo Cirilo de Jerusalém e tantos outros santos. O que diz essas catequeses mistagógicas, né? Vamos passar um pouquinho sobre isso. Padre, olha, por exemplo, eu coloquei aqui que mistagogia é uma palavra de origem grega, são duas palavras, na verdade, miste mais agogia. Miste vem de mistério, e agogia vem de condução, de conduzir, de agir. Então nós podemos traduzir o quê? Mistagogia é uma ação de guiar por dentro do mistério, ou seja, é uma ação que conduz dentro do mistério. E nós precisamos entrar dentro do mistério. Ou seja, como, por exemplo, entender, aqui eu coloquei duas fotos, são mistagógicas, são da Eucaristia. Então alguém, um padre ou um bispo está entregando a Eucaristia na mão. Hoje nós temos aqueles grupos, a igreja fala que pode comungar de duas formas, ou na boca ou na mão, nas mãos. Mas tem grupos muito radicais que só aceitam a comunhão na boca, dizem que não querem comungar colocando a Eucaristia na mão. Ainda que a igreja aceite os dois modos, não é? Em vários documentos. Agora, olha que interessante, às vezes é falta de conhecimento, é ignorância mesmo. Olha, São Cirilo de Jerusalém, ele fala lá no 2º século, ele diz, olha, a mão, por que nós comungamos, portanto, com as mãos estendidas em formas de concha? Ele diz, olha, ele faz uma catequese sobre isso, lembrando que quando Jesus nasceu, um texto sagrado, Jesus foi colocado numa manjedoura, né? Ou em algumas traduções, num coxo, e a nossa mão fica ali como uma manjedoura para receber Jesus. Isso não é bonito? Não dá um sentido espiritual, até para a nossa comunhão? Ou seja, às vezes, os radicalismos talvez são falta de conhecimento. Às vezes precisa uma catequese mistagógica. Como ajuda a gente celebrar melhor? Como vai ajudar a gente entender melhor uma interpretação melhor da palavra de Deus? Como vai ajudar a conhecer melhor os sacramentos da igreja? Olha que interessante, eu coloquei aqui uma galeta com água e uma gota caindo dentro do cálice. Eu lembrava, quando eu preparei essa formação, de uma frase de Santa Teresa. Um dia ela disse assim, olha,
Ela disse aqui, Santa Teresa já mais atualizada dos nossos tempos, né, a Teresa d'Ávila, ela dizia, olha, eu sou essa gota, ela dizia para alguém. Eu sou essa gota. Ou seja, nós somos uma gota diante do mistério de Deus, da paixão, morte e ressurreição que nós vivemos ali no sacrifício da missa, no banquete da missa, na ceia da missa, né? Nas várias dimensões da Eucaristia. Nós somos uma gota, nós não somos nada. É mais ou menos assim que está dizendo Santa Teresa, né? Nós somos muito pequenos diante desse mistério, dessa grandeza de Deus. Então, eu penso que precisa estar unido essas duas dimensões, né? A interpretação literal com a interpretação espiritual. E isso, por exemplo, essas formações vão ajudar muito. Vamos lá, padre. Depois, o sentido espiritual para a catequese, ele é justamente esse, resgatar o sentido mistagógico. Eu estava vendo, olha, nós temos muita coisa produzida no Brasil com catequeses que resgatam as catequeses mistagógicas. Livros muito bons, de catequetas excelentes, que ajudam a celebrar melhor. Nós temos livros também muito importantes que estudam os sacramentos através da Sagrada Escritura, estuda a nossa fé. A própria doutrina, quando entendida na sua base, é ela que dá, é a palavra de Deus que dá luz à doutrina, à fé. Portanto, a ignorância de Sagrada Escritura complica um pouco a nossa evangelização, complica muito. Por isso, essa inspiração mistagógica, ela vem dos santos padres. E elas procuram interpretar várias passagens, né? Retirando, por exemplo, no Antigo Testamento, os sinais de Cristo no Antigo Testamento. Como nós vamos, no estudo teológico, acadêmico, por exemplo, nós vamos falar que há uma intertextualidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente pega o Evangelho de Lucas. Vamos lá, Lucas usou de que livro sagrado para escrever o Evangelho de Lucas? Nós vamos, talvez um ou outro teólogo bíblico, um exegeta, não concorde plenamente com isso, mas uma grande maioria concorda. Por exemplo, Lucas usou muito de Deuteronômio, por exemplo, quando fala dos pobres. O pobre Anauim, lá do Antigo Testamento, é o pobre Pitorrós, do Novo Testamento. Ou seja, não tem como desassociar isso. Ou seja, é como lembrar Santo Agostinho, que ele diz, atrás do Antigo Testamento, nós vemos o rosto de Cristo. Ou seja, nós já vemos sinais. Como não vê em Isaías o servo sofredor, não ver Cristo naquele servo sofredor? Eu penso que essas catequeses mistagógicas, elas ajudam a compreender toda a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, né? Ajudam a compreender os sacramentos da igreja. E a preocupação das catequeses mistagógicas, elas não eram científicas, né? Como nós percebemos, mas elas procuram trazer do texto bíblico o significado para a fé e a vida dos leitores. Isso é muito importante. Ou seja, o leitor, quando você está lendo, você é o leitor. O que o leitor daquele tempo está dizendo para você? O leitor daquele tempo foi influenciado pela cultura, foi influenciado pela língua, foi influenciado pela liturgia daquele tempo. O que ele está dizendo aquele texto para mim? Qual o significado de fé para a minha vida tem esse texto? Né? Eu penso que isso, de fato, tem que existir por parte dos catequistas, dos catequizandos. Essas catequeses usadas pelo IVC, né, a Iniciação à Vida Cristã, que eu vou dizer assim, de uma pedagogia catecumenal, eu acho bonito, interessante falar disso, uma nova pedagogia. Essa pedagogia catecumenal, ela de fato, ela incentiva isso, né? Incentiva uma experiência. Catequeses celebrativas que gerem experiência. Experiência em quem? Nossos catequizandos. Eu não sei se vocês, catequistas, às vezes não têm uma
uma aflição quando nós terminamos. Eu, padre, eu tenho. Quando eu termino uma catequese, e às vezes de primeira de comunhão, de Eucaristia, ou uma catequese de crisma, e depois da celebração, do recebimento do sacramento, às vezes volta um para a igreja, dois, ou às vezes nenhum. Me dá uma dor no coração, eu falo, meu Deus, onde que nós estamos errando? Não é que tem que se romper totalmente, que nós vamos criar um novo jeito de evangelizar, que tudo estava errado. Não é isso. Mas não está faltando alguma coisa, talvez, se encaixar melhor, essa nova pedagogia de ter uma experiência com Cristo, não é? Será que nossos crismandos, o que fazer para ajudá-los através do conhecimento da palavra de Deus, através da doutrina, a amarem a Cristo? Eles procuraram. Como fazê-los a amar e a viverem para Cristo? Eu procurei, eu vou encontrar. Como encontrar? Como? E se eu encontro, como amar? Como viver? Olha, essa catequese de pedagogia catecumenal, ela tem tentado fazer isso. Ela tem tentado provocar nossos crismandos, nossas crianças, provocar a família. Olha, famílias, vem participar. Tem os ritos que o Dom Vicente falou, que ainda a Santa Sé está preparando, não é? Esses ritos, mas nós já temos algumas preparações assim litúrgicas feitas em alguns livros no Brasil, não? Do Dom Leomar Brustolin, ele tem alguns livros, né? A entrega da Bíblia, a entrega do credo, a entrega da cruz. Como fazer esses ritos? Como aproximar as famílias? Como festejar com elas? Isso tudo ajuda muito a mudar nosso coração, né? E fazer nossas catequeses ser mais encharcadas da palavra de Deus, da presença de Deus, levando assim a nossa conversão. Eu já disse um pouco sobre isso do sentido literal, mas eu só queria citar esse exemplo aqui que eu dei. O sentido literal, então, ele é um sentido usado dos métodos histórico-crítico, semiótico, método narrativo, pragmático. São métodos de estudos científicos da palavra de Deus. Isso não sei se é válido saber, mas não precisam se preocupar com isso. É coisa mais acadêmica. Agora, esse sentido, esses métodos, às vezes é importante a gente saber algumas coisas deles. Por exemplo, o método histórico crítico. Como estudar um texto e não ver a história do texto sagrado? Esse texto foi escrito em que período? Esse texto foi escrito em para que comunidade foi escrita? Ou seja, que grupo usou desse texto sagrado? Qual a intenção do autor sagrado com esse texto? Porque senão, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo que vocês vão me entender. Muitas pessoas se perguntam se Adão e Eva realmente existiram, se comeram uma fruta, se a desavença entre Caim e Abel realmente aconteceu. Estas perguntas não podem esconder outras questões mais importantes. Às vezes, quando nós não entendemos a questão histórica, quando nós não entendemos de gênero literário, quando nós não entendemos muito dessas coisas, nós ficamos somente, às vezes, quase num fundamentalismo do texto. E nós não valorizamos o que está por trás do texto. O que está por trás de Adão e Eva? O pecado original? Ou seja, alguém traiu Deus desde o princípio, não quis viver os planos de Deus. Houve uma ruptura com os planos de Deus. Isso é o mais importante. Às vezes nós ficamos lá na existência, às vezes nós pegamos um texto como esse, que está lá no livro do Gênesis, que tem o seu valor significativo, mas nós fazemos desse texto, às vezes, nós levamos a tantas interrogações, quase que querendo que tudo fosse do nosso jeito, ou do jeito que nós acreditamos. E às vezes nós não nos preocupamos com o sentido real que o texto tem, que o texto dá. Por exemplo, o que está atrás do texto.
seja, às vezes Caim matou o seu irmão, tá certo. Nós não podemos esquecer o que está por trás disso. Né? Ou seja, onde está o meu irmão? Onde está o meu irmão? Quem é o meu irmão? Quem é o meu próximo hoje? Já existia o próximo lá no Antigo Testamento. E hoje no Novo Testamento? Quem é o meu próximo? Ou seja, eu estou sendo irmão do meu irmão? Ou seja, às vezes eu não mato meu irmão fisicamente, como Caim matou o seu irmão, Abel, mas às vezes eu mato com a palavra, com a língua. Às vezes eu mato de outras maneiras, de outras formas. Então, por isso é importante o estudo histórico, por isso é importante essa preocupação com o conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá. Outra coisa, a exortação, Verbum Domini, diz assim, que a palavra de Deus, ela deve nos conduzir nossas vidas inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, como adentrar no mistério da encarnação, da morte, da ressurreição de Jesus? Pelo amor. Não é? A via agora é a via do amor. Não é só a letra. Não é só a letra. Jesus morreu. Não é só a letra, a lei. Deus quer que viva a lei lá no Antigo Testamento. Deus quer que viva o decálogo. Mas será que, se eu falar só a letra, a lei para o judeu, era muito mais do que isso, né, do que o decálogo? Era uma quantidade infinita de normas, de regras. Agora, será que Jesus quis a lei? Jesus revogou, Jesus aboliu a lei? Pois bem, ele não aboliu a lei, mas ele deu uma lei, ele deu, pelo Espírito, ele vivificou a lei. Ou seja, a lei, nós vivemos os mandamentos, mas nós olhamos com um olhar diferente pelo Espírito para os mandamentos. Por que Deus nos deu os mandamentos? Foi por amor, foi por zelo, foi por cuidado. Talvez como uma estrada tem suas placas para dizer, olha filho, como um pai amoroso, não vá nessa direção que você vai se perder, não vai aqui que você vai se machucar, seja, pare por aqui, seja, olha a maneira de pedagogicamente, de se interpretar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, ela cai no coração de forma diferente. Deus que parecia ser rigoroso pela lei, que deu o mandamento, que fez isso, que fez aquilo, parece um Deus amoroso, e ele é amoroso. Ele dá um semblante de paternidade, de maternidade, como vocês queiram, mas um semblante de alguém próximo, de alguém que está do nosso lado, de alguém que cuida de nós, de alguém que zela por nós. Então, veja, isso tem consequências para o ensinamento da palavra de Deus nas nossas catequeses. Padre. Pois o perigo do fundamentalismo, eu também gostaria de falar isso, porque nós temos alguns exageros fundamentalistas, mesmo dentro das nossas comunidades. Ou seja, eu coloquei essa imagem aqui para a gente ver, olha, um homem de Deus, né, num telhado, e uma chuva, uma enchente, olha a água subindo, vocês talvez já tenham escutado, visto esse exemplo. E aí alguém chega com uma barquinha, um jovem, diz, olha, quer uma caroninha, quer uma carona aí, quer uma ajuda? E ele diz, não, obrigado. Tenho fé no Senhor e ele vai me salvar. Às vezes o fundamentalismo diz a verbum domini. Leva a isso. Né? Leva a erros trágicos. Leva à morte espiritual, à morte de matar a nossa fé. Ou seja, o fundamentalismo ele não serve, ele é um risco, porque ele destrói o texto sagrado, né, no seu sentido, na sua essência. Ele não leva em consideração nada do texto sagrado em si. Às vezes até ele faz muito mal, porque ele deforma as pessoas, ele leva às vezes as pessoas a adoecerem também. Vamos lá, padre. Assim, na catequese, os dois extremos devem ser evitados, né? Uma catequese arbitrária, né, com desculpa de ser leitura espiritual, e uma catequese fanática,
só científica, só contexto literal. Não. Nós precisamos de uma catequese onde a palavra de Deus tenha estudos literais, científicos, que ajuda, que aborda, mas sempre ligado ao seu sentido espiritual. Porque aí vai formar, porque aí vai ser uma catequese viva, porque aí a mensagem vai se aplicar à nossa fé, à nossa vida. Isso é fundamental para a vida dos catequistas. Vamos lá, padre. Olha, eu coloquei aqui uma coisa interessante que talvez ajude. Eu gosto de usar algumas figuras, eu acho que isso é pedagógico. O termo ânimos está relacionado à força interior. Então, ou seja, quando nós estudamos a palavra de Deus, a palavra de Deus dá ânimos, ela dá força, ela dá vitalidade, ela dá alegria a toda a árvore, não é? Olha, a gente vê lá uma catequese animada, uma juventude animada, uma pastoral da juventude animada, um clero animado, uma pastoral da saúde, litúrgica, missionária, familiar, vocacional e assim por diante. Animada. Precisa ter esse ânimo. O contrário é o desânimo. Quem não tem o ânimo tem o desânimo. E o desânimo, ele é terrível, né? Ele tira a vitalidade, ele tira a força. Pode passar, padre. E aí, ele causa estragos nas nossas catequeses. Às vezes, por exemplo, o padre precisa de ter ânimo dos seus catequistas, ele anima os seus catequistas, mas os catequistas também precisam animar o padre. Não só cobrar do padre, mas animarem o padre. Padre, vamos fazer. Padre, isso aqui vai ser bom. Às vezes dão uma ideia. Eu lembro quando os padres passavam dificuldade, um período muito difícil nos Estados Unidos, o Papa João Paulo dizia: leigos, peguem seus padres pelos braços, levantem os padres. Ou seja, carreguem os padres pelos braços. Dê força, vamos levantar. Nós também precisamos desse ânimos. Às vezes, tem muitos de nós sacerdotes que estão mais adoecidos, mais desanimados. Às vezes, falta um empurrãozinho, uma força. E nós precisamos nos ajudar mutuamente. Olha, o Papa Francisco, e agora é o documento mais recente, a Evangelii Gaudium, ele diz uma coisa interessante: sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa sair pelo mundo sem direção nem sentido. Não é sair por aí. Eu vou pregar a palavra de Deus, vou sair pelas esquinas, vou falar da palavra de Deus lá nas praças, sem sentido, sem um rumo, sem um projeto pedagógico. Não é isso. Ele diz: a igreja em saída é antes, na visão do Papa, uma igreja que sai da comodidade dos seus templos para ir ao encontro dos menos favorecidos da sociedade. Isso é verdade. Ou seja, é também verdade que nós precisamos ir ao encontro dos outros, mas é também uma igreja capaz de abrir suas portas para acolher todos aqueles que queiram entrar, sem necessidade de uma vistoria alfandegária, ou de bater a porta e perguntar se é permitido entrar ou não. Às vezes nós fazemos isso com a nossa catequese. Tem que pedir se é permitido ou não para entrar na catequese. Às vezes a criança quer entrar, às vezes o pai quer que entre e nós criamos os bloqueios. Como facilitar isso? Tem que ter um cronograma, tem que ter uma pedagogia, tudo isso tem que existir. Mas tem que também ter abertura do nosso coração. Essa igreja em saída precisa aceitar algumas mudanças. E às vezes mudanças que nós estamos acostumados, olha, já num ritmo há 10, há 20, há 30, 40 anos, naquele mesmo ritmo, nós não aceitamos transformações. Então, por exemplo, você catequista, aceite o novo, né? Aceite uma proposta nova, aceite, não sejamos nós, os padres, e nem vocês, os catequistas, os controladores da graça. Não sejamos, né? A respeito disso, vamos então continuar firmes, né? Vamos lá, padre. Outra coisa da animação catequética, não se trata de acrescentar atividades. Eu vou acrescentar atividades da minha paróquia, encontros no calendário das comunidades, criar uma estrutura diferente. Não, não é só isso que é preciso. É preciso implementar o uso da Sagrada Escritura, né? Fazendo com que toda a comunidade seja permeada pela Bíblia. Talvez
A pastoral familiar vai começar a usar a Sagrada Escritura, vendo os catequistas iniciarem suas reuniões, lendo a palavra de Deus, diz o documento de Aparecida, no 247. Então, é imprescindível construir esses caminhos, mas vai depender de nós também. O contato direto com a Bíblia também, na vida dos outros, depende de nós. O catequista lendo a palavra de Deus, ele incentiva o seu catequizando a ler a palavra de Deus. Olha, na Evangelho Gaudium, o Papa Francisco, ele diz que qual é o incentivo de uma catequese bíblica? Levar o amor de Jesus. Levar o amor de Jesus. Ele diz na 127. Uma catequese bíblica, ou bíblica catequética, como vocês queiram, essa animação tem que existir aqui para levar o amor de Jesus. Essa é uma igreja de saída missionária, ou seja, alcançar todas as periferias que precisam da luz do evangelho, padre. A animação bíblica pastoral, ou seja, ter iniciativas, formar círculos bíblicos nas paróquias. Talvez o próprio grupo de catequese, de catequistas, ser um círculo bíblico. E depois facilita, porque um catequista sabe mais, o outro um pouco menos, um ajuda o outro. E na reunião vocês estudam a palavra de Deus, meia hora, depois fazem a reunião de vocês. Fez o círculo bíblico, fez a reunião, olha, é um incentivo. E depois a sabedoria, ela partilhada, porque ele usou a sabedoria de vários catequistas, se o padre não pode dar uma formação, por exemplo, e depois isso é transmitido para os catequizandos. Veja como tem meios. Hoje está crescendo muito o movimento de círculos bíblicos. Vai ter aqui uma Lexio Divina, que eu vi na programação no último dia. Isso é muito importante. A igreja está incentivando a Lexio Divina, né? Ou seja, a leitura orante da palavra de Deus. E nós precisamos ir por esse caminho. Depois, outra coisa que eu gostaria de lembrar. O que pode ser feito para efetivar a animação bíblica da catequese? Colocar a Bíblia na mão do povo. Exercitar essa palavra bíblica, a espiritualidade bíblica. Multiplicar os pequenos grupos bíblicos. Promover leitura da Bíblia. Olha, isso tudo é importantíssimo para as nossas pastorais. Porque sem isso, vai dificultar o nosso conhecimento, essa interação entre catequese e Sagrada Escritura. Pois bem, na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco diz assim, não adianta pregar um Jesus Cristo sem carne, um Jesus Cristo sem compromisso com o outro. Ou seja, o nosso Jesus tem carne, é vivo, é um Jesus que sente dor, é um Jesus que é humano, é divino, mas é humano, é um Jesus que chora, é um Jesus que ensina, é um Jesus que abraça, é um Jesus que cuida. Eu coloquei aqui a parábola do bom samaritano. Ó. É um Jesus que tem compromisso com o próximo. É o Jesus que prega o amor, diz o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, na número 89. Eu penso que isso causa animação bíblica pastoral. O nosso testemunho. Pode ir, padre. O nosso testemunho é muito importante. Não fala um testemunho aqui de que nós somos perfeitos, nada disso, porque nós somos pecadores que amamos Jesus Cristo. Mas o nosso testemunho de luta, de querer ensinar, de lutar contra nossas fraquezas e de ensinar o nosso povo a amar, né, a palavra de Deus. A dimensão bíblica catequética, né, da catequese. Ou seja, a catequese, vai dizer o diretório-geral da catequese, olha que interessante, tem que ser
Tá. Que bom. Acho que é o... Pronto. Isso, então eu estou falando sobre a dimensão bíblica da catequese. Desculpe aí a interrupção. O documento do Verbum Domini, ele coloca algumas pistas, né, para isso. Eu acho importante existir estratégias, até contei, padre, pode passar esse. Algumas que haja incentivo, né? Eu até citei agora há pouco alguns meios para que isso venha acontecer. Agora, o anúncio da palavra, a dimensão bíblica catequese, o que ela quer? O que ela quer provocar a dimensão bíblica catequética? Ela quer provocar o nosso encontro com Cristo, né? A Verbum Domini, no parágrafo 91, diz assim: quem fez a experiência do encontro com o Senhor tem a tarefa de anunciar ao mundo, certo de que é habitado pelo Espírito do ressuscitado. Veja, é o meu compromisso de evangelizar, né? Ou seja, ai de mim se não evangelizar. Então, ou seja, a dimensão bíblica catequética, ela quer provocar esse anúncio da palavra de Deus. Agora, uma outra citação da Evangelii Gaudium do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele diz que tem um comentador que diz assim, a missão, esse documento que o Papa fala sobre o Evangelho, né? A missão, ele trata a missão como uma das práticas da Igreja que jamais pode ser colocada em segundo plano, porque a Igreja é missionária, né? Desde a sua formação, do seu início. Então, a missão é uma realidade da qual a Igreja não pode se omitir. O Papa, ele tem incentivado muito, né, buscando a fonte na palavra de Deus de uma igreja missionária, não só uma missionária que eu saiba evangelizar para outros lugares, como os nossos irmãos redentoristas faziam antigamente, também assim, mas o envio missionário dentro das nossas dioceses. Nós nos ajudamos, os grupos de catequese paroquiais, um ajudando o outro, a própria comissão diocesana, a missão dentro da diocese, da igreja particular, né? Ou seja, o que quer essa missão fazer? Essa missão, ela quer levar o anúncio da boa nova da salvação, da morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Fazer com que os nossos catequizandos, os nossos crismandos, as nossas catequeses de adultos, que as pessoas estejam com Jesus, né? É o anúncio testemunhado. Então, nós precisamos disso, diz o Papa, que é uma das prioridades, né? E eu penso que isso está dentro da dimensão bíblica catequética, padre. Depois, o Papa Bento tem uma frase interessante aqui na Verbum Domini, que ele diz assim: ele mostrou-se, ele em pessoa, e agora está aberto o caminho para ele, para Jesus. A novidade do anúncio não consiste num pensamento, mas num fato. Ele revelou-se. Não se trata de uma palavra anestesiante, mas desinstaladora, que chama a conversão, ou seja, esse encontro com Cristo, né? Um encontro com Cristo que me leve a viver a fé cristã, católica, a querer, de fato, ter esse compromisso de vida de comunidade. Quando a nossa catequese gera um encontro com Cristo, gera vida de comunidade para aquele cristão. Ou seja, tem um endereço da fé, tem algo que nós podemos dizer, aquela pessoa, ela frequenta a comunidade e tal, ali é o endereço da fé dela. É ali que ela professa a fé. Isso é muito importante, não é? Agora, quando não existe essa mudança, essa transformação, a catequese não me atinge,
ela até bate em mim, mas ela não me atinge, ela não entra, não há transformações, nós vemos aí jovens desinteressados com a vida da igreja, adultos e assim por diante. Eu achei interessante esse pensamento aqui, ó, da Verbum Dome, que diz, e a Evangelho Gaudium também fala disso, que há necessidade de uma nova evangelização, mesmo aos batizados, Interessante que um dia perguntaram a um cardeal lá da Santa Sé, que trabalha lá, não lembro o nome dele, porque ele já se aposentou, e ele disse assim, olha, nós precisamos voltar a ensinar o beabá da fé. Ou seja, até para os batizados, é preciso ensinar novamente a nossa fé. Às vezes, antigamente, as pessoas, elas não que sabiam mais, mas com todas as limitações que tinham, elas talvez procurassem mais conhecer a fé. Talvez por temor, talvez por amor, talvez por questão familiar. Mas em nossos dias, o que fazer para que os batizados voltem a ter um amor pela fé cristã? Não é? Voltem a se aproximar da fé cristã. Pode passar, padre. Aqui também pode passar. Isso eu quero então terminar dizendo que assim, olha, que não haja uma fé vivida, né? Ou seja, no conhecimento da Sagrada Escritura, unida às nossas catequeses, que o conhecimento bíblico não seja apenas uma fé por atração, mas uma fé por amor, né? Uma fé que nos leva, de fato, a vivenciar o próprio Cristo que nós conhecemos, o método de iniciação à vida cristã, pedagógico catecumenal, ele está totalmente voltado a Jesus, não é? Centralizado em Cristo. Então, que nós possamos continuar procurando o Senhor, encontrando o Senhor através da palavra de Deus e amando o Senhor. Tem essa mensagem final, que é uma palavra do Papa Francisco, se não me engano, não sei se dá para colocar, é uma palavra do Papa Francisco aos catequistas. Olha que bonito, eu gostaria de terminar com essa palavra do nosso querido Papa. Diz ele, na boca do catequista, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio. Jesus Cristo ama-te, deu sua vida para te salvar, e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Ou seja, que bonito, não é? Saber que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, né? Que volte a ressoar essa mensagem através da boca de todos nós, os catequistas, que somos catequistas, porque o padre também é um catequista, e ensine a amar, a dar a vida, a salvar, iluminando o coração e a vida das pessoas. Muito obrigado, Padre Erickson, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Espero ter ajudado a Diocese nesse primeiro dia de formação. Padre Tarley, muito, muito, muito obrigado, né, em nome da Diocese de Jundiaí. Obrigado aos catequistas que pacientemente ficaram conectados conosco, apesar das falhas aí na transmissão. Peço perdão e desculpa também, né? Nosso irmão que está nos ajudando, o Rafael, já disse de reuniões de 3 horas que nunca caíram e a de hoje caiu 2 vezes. Então, peço perdão e desculpas, né? Ao vivo é assim mesmo. Muito, muito obrigado, Padre. Muito, muito obrigado, né? E agradecer também aos participantes. Vi aqui o Padre Juversi, também esteve conosco, né? Sintonizado o Padre Boris, na Arquidiocese de São Paulo. Nosso abraço e nosso muito obrigado. Eu queria compartilhar com os senhores, né? Finalizando a nossa noite, uma ideia que nós vamos viver. Está sendo aí? Só um minutinho. Nesse ano de São José,
nós vamos fazer um concurso de desenho, né? A Comissão Pastoral para Animação Bíblico-Catequética, entre os jovens da Crisma. Então, o concurso de desenho, nós vamos lançá-lo no dia do catequista, né? Teremos uma missa com os coordenadores paroquiais da catequese, e a premiação, né? O encerramento do concurso, conheceremos o vencedor no dia 8 de dezembro, quando findar o ano, então, de São José. Então, os catequistas fiquem atentos aí a este nosso aviso. Recordo também que nós, na nossa diocese, temos a escola, né, de iniciação dos catequistas, a escola de formação dos catequistas. São 2 anos de formação com encontros semanais. Nós temos um polo em Jundiaí, que funciona na nossa Cúria Diocesana, né, no Anfiteatro da Cúria, e temos um polo na cidade de Santana de Parnaíba, que funciona nas dependências da paróquia Santa Ana. No próximo ano, nós pretendemos iniciar um polo na cidade de Campo Limpo, ou Várzea Paulista, também na cidade de Itu. Então, que a gente possa, atentos aí, procurar a formação. Costumo brincar, Padre Tarley, que catequista que não se forma, deforma o catequizando, né? Então, se a gente não se formar bem, o que nós vamos transmitir? Ninguém dá o que não tem. É verdade. Padre Tarley, uma vez mais, obrigado, e peço que o senhor encerre a nossa noite com a bênção, né? Com as palavras finais, e nos dizendo como catequistas, né? Como podemos ajudá-lo também nessa nova missão que o senhor assumiu. Antigamente era uma comissão só, né? Comissão para Animação Bíblico-Catequética, e agora no Brasil e também o nosso Regional Sul 1 desmembrou a comissão, e o senhor está à frente dessa comissão bíblica. Isso, eu quero agradecer a acolhida do Dom Vicente, agradecer a sua acolhida, padre, né, por ter me convidado. De fato, é uma missão nova que eu estou assumindo. Tudo para mim, o novo traz as suas exigências, né, traz também as suas dificuldades, mas nós estamos aí. Como disse o Dom Milton, que é o nosso coordenador, não é? É o bispo referencial da comissão, aqui no Regional Sul da CNBB. Ele disse que há uma necessidade realmente nas nossas dioceses de abertura à formação bíblica. Eu penso que o senhor perguntou o que fazer para ajudar. É isso que o senhor está fazendo, por exemplo. É uma semana de incentivo à leitura, ao estudo da palavra de Deus, né? A catequese, uma catequese enriquecida com a palavra de Deus. Eu penso que isso favorece, isso ajuda, e é isso que nós temos conversado nas nossas reuniões, e é isso que a igreja espera que com isso, com iniciativas como essa e como outras também que vão surgindo, possamos conseguir chegar ao objetivo de formar melhor nossos catequistas, né? Formando melhor nossos catequistas, havendo adesão, abertura do coração também a essa nova pedagogia de estudo, de formação, de exigência, né? Não ficar no comodismo, porque às vezes nós também que ficamos. Eu penso que realmente vai favorecer a nossa evangelização, que o Papa Francisco tem pedido tanto para as nossas comunidades. Nós temos bons catequistas, nós temos pessoas muito dedicadas, pessoas esforçadas, e que todos nós precisamos nos reciclar sempre com as formações, né? Então eu penso que é esse aí o caminho. Obrigado à Diocese de Jundiaí por me acolher. Precisando também, eu estou disponível, a Comissão de Animação Bíblica está disponível no que for possível a gente ajudar. Obrigado. Muito obrigado, viu? Coração. Convido a todos. Amanhã, nossa segunda noite formativa será com o Padre Cássio Murilo, padre que leciona no Rio Grande do Sul, né, da nossa Diocese de Jundiaí aqui. Falará sobre o Primeiro Testamento, sobre o Antigo Testamento e a catequese. Que bom. Padre Tarley, por favor, nos dê a sua bênção, né, que tenhamos uma noite abençoada, amanhã um dia na graça de Deus, para continuarmos nossos trabalhos.
Vamos pedir o amparo de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, viu? Deus abençoe a todos os catequistas. Obrigado, Padre Tarley. Abraço. Um abraço.